Bom dia. Queridos irmãos, nós estamos neste domingo dando continuidade ao estudo das nossas lições da Escola Bíblica Dominical e neste trimestre tratando das cartas paulinas. Hoje vamos estudar o capítulo 4 da Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas é uma das mais importantes cartas do Novo Testamento e onde nós encontramos aquilo que o apóstolo Paulo tinha de mais natural, de mais autêntico e de mais espiritual. Aquilo que ele era como pessoa e como vocacionado de Deus quando enfrentava as lutas, as perseguições, mas especialmente as heresias e os desvios que mestres, que falsos apóstolos procuravam ensinar, desviando a igreja do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, o tema da lição da revista Compromisso é a nova condição do salvo. A lição, de uma forma geral, ela expõe o capítulo 4, dando ênfases às lições mais importantes deste capítulo e, resumindo aquilo que o autor desta lição nos ensina, para que depois possamos, então, dar algumas ideias para compreender de modo mais claro, mais amplo e mais profundo o texto, a lição traz as divisões que são as seguintes. A condição de filho é a nova condição do salvo, em razão da consumação do plano salvífico do Pai. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Foi um plano que seguiu a linha do tempo, da história, e que Deus, ele executou para realizar a salvação daqueles que creem. Também, a condição do salvo é a condição de filho, que nos outorga aquele selo especial que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele também divide a lição num terceiro ponto que diz: a condição de filho nos dá o entendimento de que somos reais herdeiros das promessas de Deus. Estas promessas se cumprem na vida, na história, se cumprem na experiência cristã daqueles que decidem seguir o ensinamento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, ele expõe a condição de filho como um relacionamento que desenvolvemos com Deus. Conhecer a Deus, assim como somos conhecidos de Deus. O último ponto da lição trata da condição de filho como resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa de Deus, feita ainda lá nos dias de Abraão. Em conclusão, o escritor da lição, ele aplica o ensino do capítulo 4, dizendo que a condição do salvo é inegociável e imperdível. Ninguém, nem mesmo um anjo do céu, pode mudar a nossa nova condição de salvo. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Os Gálatas precisavam saber disso. Era momento para refletirem. Viviam numa nova situação e não podiam dar passos atrás. Não poderiam buscar o que já havia passado, por melhor que tenha sido a lei. Mas agora
Era a graça que lhes havia proporcionado se tornarem filhos da promessa. Como viver esta nova condição de salvo? 4 pontos nesta conclusão que o autor da lição traz para nós, com gratidão a Deus por esta tão grande salvação. 2, sempre crescendo na graça do Senhor. 3, vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos. E 4, compartilhando a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Eu gostaria agora de trazer um pouco mais sobre a lição. Eu gostaria de entrar um pouco mais no tema do capítulo 4. Eu gostaria de trazer algumas considerações que nos ajudam a entender a mente do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo estava de fato pensando e tentando ajudar os Gálatas a compreenderem. Daí que, como um início de conversa, eu gostaria de que nós resumíssemos as nossas considerações em torno de um eixo. O eixo do capítulo 4 é aquele que nos indica o lugar onde estávamos para o lugar para onde Deus nos quer conduzir através do envio de Jesus, Filho amado, para viver neste mundo em nosso lugar e para a nossa redenção. Do cativeiro, da lei e da morte, para a liberdade de filho e para a vida eterna. O capítulo 4, ele procura demonstrar, então, esta afirmação. Eu queria sugerir, então, que nós pensássemos em 2 dimensões para este capítulo 4. A primeira dimensão das palavras principais do texto. Quando lemos um texto, nós temos que fazer os destaques que identifique as palavras e expressões chaves do texto. Segundo, eu queria dar destaque às doutrinas ensinadas por este texto. Aquelas doutrinas que o texto indica, que o texto dá aquele início para que possamos desenvolvê-las através do estudo de toda a Escritura, formulando então as doutrinas básicas da nossa fé cristã. Então, quais são as palavras-chave deste texto? Quando nós lemos o texto, nós encontramos algumas palavras que elas como que guardam o sentido do que vai então ser desenvolvido pelo apóstolo Paulo a respeito do tema que ele trata na epístola, que é o tema da relação entre a lei e a salvação pela graça que nos traz para a liberdade dos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Então há algumas palavras importantes aqui. Eu quero inicialmente destacar a palavra tempo. O texto de todo o capítulo 4, ele gira em torno da ideia de que há um tempo que Deus está atuando nele, Deus está medindo, Deus está qualificando este tempo com as suas ações, com as suas intervenções, com as suas promessas. Há 4 sentidos para tempo neste capítulo 4, se nós observarmos o texto do versículo 1 até, digamos, por volta do versículo
do versículo 9, mas eu vou destacar os primeiros versículos do texto, que diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, ele continua e diz assim: também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar, para resgatar os que estavam sob a lei. Veja que há uma sequência de uso que o apóstolo Paulo faz da expressão tempo. O primeiro, para marcar uma duração. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor. Então, a história humana, o tempo dividido por Deus para trabalhar na sua obra de formação de Israel, até o tempo em que ele haveria de enviar Jesus, para que Jesus então pudesse trazer à luz esta universalidade de salvos que é a reunião dos que creem em Cristo Jesus, na igreja, formando o corpo de Cristo. Então, este tempo entre lá a infância da humanidade até o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo é a duração. Então o tempo, ele se estende. E ele se estende para o apóstolo Paulo debaixo da lei. A lei, ela conduz as consciências, as vivências, as experiências durante todo esse tempo até a vinda de Cristo. Então é uma duração longa marcada, por exemplo, pela aliança no Sinai, onde Deus dá a Moisés a lei. E esta lei, ela vai então conduzir o povo de Israel e aqueles que se decidiram por se ajuntar ao povo de Israel durante todo esse longo período de séculos até a vinda de Cristo. Tempo também tem um outro sentido que vai ser marcado pelo apóstolo Paulo no versículo 2. Ele diz: mas estava sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Este, então, é o segundo significado de tempo. Um tempo que induz, que implica em uma promessa, um dia marcado pelo Pai para mudar as condições, de modo que ele pudesse trazer novas condições de salvação para o povo de Israel e para todos nós. Então é o tempo da promessa. É o tempo em que Israel, em que o mundo estava na espera do dia marcado para pôr um fim àquela tutoria, curadoria da lei sobre nós. Ou seja, um dia marcado para que as consequências da lei, para que as penalidades da lei, para que a morte fosse então substituída pela vida. Pois bem, encontramos um terceiro sentido para tempo que está no versículo 3. O versículo 3 diz: assim também nós,
Ora, quando ele diz assim também nós, ele está agora incluindo os Gálatas nesta conversa. Ele está nos incluindo como gentios nesta promessa. E ele diz assim também como nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ou seja, tempo aqui é espera. Estávamos debaixo da obediência às regras fixadas, ou pela lei, ou pela tradição, ou seja, os rudimentos do mundo. E um quarto aspecto do tempo, no versículo 4, quando ele diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo do jugo da lei e também dos rudimentos do mundo. Então o tempo, ele marca o início desse capítulo 4 e ele marca então um ritmo na história. Ele marca um ritmo na ação de Deus. E ele marca um compasso na história. Este compasso, ele vai alimentar a esperança, ele vai marcar a espera daquele dia glorioso, ele vai implicar então numa duração. Não é num estalar de dedos, é um tempo que vai amadurecendo, em que as coisas vão acontecendo, em que as nações vão se desenvolvendo, em que a consciência humana ela vai então clamando por salvação, até então o cumprimento daquele prazo determinado por Deus, pelo Pai, em que haveria de cessar essa tutoria e haveria então agora o tempo da graça, da expressão de amor, de salvação, o jubileu. Agora, então, cumprindo-se o tempo da salvação.